E aí, pessoal, que é o Elias, professor de história de vocês. Estamos de volta, né, para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre as civilizações mesoamericanas. Então, na aula passada, a gente falou sobre os zapotecas. Quem não assistiu, volta lá e assiste, né? É muito importante assistir essa aula. E hoje a gente vai, né, tentar concluir essa discussão com os teotihuacanos, né, que é uma outra civilização de grande importância que se desenvolveu na Mesoamérica, tá bom? Então vamos lá para a gente poder começar. Pessoal, não deixem, tá, as dúvidas passarem. Eu estou sempre reforçando isso. Surgindo dúvidas, anotem essas dúvidas. Me envia lá no Google Class, que eu vou responder o mais rápido que der, tá bom? Então vamos lá, para a gente poder começar. Então, já falamos, só para a gente ter uma ideia da quantidade de civilizações que nós já comentamos, só nesse intercurso aqui, né? Sobre essas primeiras civilizações. A gente falou de Caral, Chavin de Huantá, isso aqui é América Andina, né? Então, Caral, Chavin de Huantá, falamos dos Nazcas, falamos dos Huares, né? Isso aqui só América Andina, né, que nós comentamos. E aqui a gente está, por alto, já comentei também sobre os Incas, já comentei sobre os Maias, né? Por alto. Na Mesoamérica, o que a gente comentou? Olmecas, né? Falamos sobre Olmecas, falamos sobre os Zapotecas e agora vamos falar sobre os Teotihuacanos, né? E aí mais à frente a gente vai comentar sobre Maias e Astecas propriamente ditos, também são mesoamericanos. Então vamos lá, pessoal, para a gente poder comentar aqui. Então Teotihuacan, né, como é o nome, dá nome à civilização, né, de Teotihuacan, mas efetivamente Teotihuacan é uma cidade, pessoal, tá? Que se desenvolveu por volta de 200 a.C. Isso não significa dizer que o povo, né, que deu origem a Teotihuacan tenha se desenvolvido ali nesse momento, né? Provavelmente é bem anterior, talvez remonte aí a 500 a.C. esse povo já habitasse aquela região, mas a cidade de Teotihuacan viria a surgir por volta de 200 a.C. Essa cidade é considerada um dos maiores centros cerimoniais da Mesoamérica, tá? Diferentemente de Monte Alban, que já era, né, uma cidade, vamos dizer assim, mais urbana, Teotihuacan surge como um centro cerimonial. Ela foi se tornando urbanística, né, urbanizada ao longo da sua história, né, dos séculos que ela existiu, mas inicialmente ela vai ter uma tendência aí, né, essa função religiosa, né? Foi, né, sem dúvida, um dos maiores, porque reuniu, né, uma quantidade gigantesca, né, de pessoas próximas ali, e que vai se estabelecer em Teotihuacan como centro, né, dessas cerimônias. Então você vai ver que na Mesoamérica provavelmente foi a uma das maiores cidades e sem dúvida o maior centro cerimonial, tá? A palavra Teotihuacan, né, quer dizer justamente local dos deuses ou cidade dos deuses. Daí, né, a compreensão de que ali era um centro cerimonial, né, que foi habitado pelos Teotihuacanos, mas, por exemplo, também foram apropriados, dominados posteriormente pelos astecas, né? Destacam-se lá em Teotihuacan a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua. São duas construções gigantescas, né, duas pirâmides escalonadas, que evidenciam, né, justamente esse caráter religioso, né, da presença desses elementos religiosos na função básica dessa cidade, né, o culto, né, a esses símbolos como é o Sol, a Lua e essas culturas mesoamericanas, né, elas vão ter uma relação muito intensa com esses fenômenos da natureza, né? A maior parte dos deuses, né, dos poderes desses deuses estão atrelados a essas funções, né? Ao Sol, à Lua, à chuva, né? Então, quer dizer, a pirâmide do Sol e da Lua, né, evidenciam esse caráter. Outro fator também importante é a chamada Avenida dos Mortos, ou Rua dos Mortos, né? Que é
uma estrada, né, vamos dizer assim, aberta aí, pavimentada pelos teotihuacanos, aí, acho que ela tem 4 quilômetros, 3 ou 4 quilômetros, e que leva, né, justamente a essas pirâmides. Então, quer dizer, ali você tinha um centro ali cerimonial, provavelmente, onde se desenvolviam as principais cerimônias religiosas, né? Com o tempo, né, como eu já falei, ele também passou a abrigar principalmente as elites, né, os sacerdotes, né, e as elites políticas de Teotihuacan, né? Então você vai ter ali várias habitações, né, não apenas religiosas, mas habitações onde era possível viver, e geralmente essas habitações elas eram multifamiliares, né? Quer dizer que dentro dessas habitações não vivia apenas uma família, né? Viviam várias, né? Poderiam viver várias famílias. E por que Teotihuacan se tornou então esse centro tão importante? Principalmente pela localização privilegiada de Teotihuacan, né? É uma região com um solo bastante fértil, então a agricultura ela se desenvolve ali nas redondezas. Isso é um fator interessante, é que é provável que os nobres, né, os mais poderosos, os sacerdotes, eles viviam ali, né, no centro, né, ligado ali próximo a essas estruturas, né, mais urbanas, enquanto que os camponeses provavelmente viviam mais afastados. Então, mas era uma região de solo bastante fértil, onde era possível plantar, né, e produzir em uma escala bem maior do que aquilo que se tinha até então. Outro fator é a proximidade dos rios, que facilitava o acesso à água tanto para a agricultura quanto para a própria subsistência, né? Quer dizer, afinal de contas, nós precisamos de água para N coisas, né? Então, a proximidade aos rios também facilitava esse desenvolvimento, que é o caso de Teotihuacan. Outra coisa importante são as rochas encontradas naquela região, né, rochas vulcânicas, que eram ideais para o artesanato. E aí, quando fala artesanato, estamos falando da produção de uma série de utensílios, desde estatuetas, como também vasos, enfim, cerimoniais e, enfim, né, uma série de utensílios que tinham utilidade prática na vida dos teotihuacanos, né, como foram chamadas as pessoas que viviam ali nessa cidade, na região de Teotihuacan. Né? A cidade em si ela abrigou aproximadamente 100 mil pessoas, né? E esse número ele pode variar, tá? É possível encontrar aí fontes sugerindo até 200 mil pessoas, né? 150, 200 mil pessoas, né? Vamos dizer assim, o consenso maior é que pelo menos 100 mil pessoas habitaram, né, a região de Teotihuacan, que é um número realmente muito grande para uma cidade antiga, pessoal. A gente viu lá que Monte Albano você tinha ali em torno de 15 mil, né? E já era considerada uma cidade grande. Imagina 100 mil pessoas vivendo, né? Numa mesma região, né, no mesmo local, que era Teotihuacan. Então era um número realmente extenso. É provável também que os teotihuacanos tenham entrado em contato com outros povos daquela região, né? Diferentemente, por exemplo, dos zapotecas, que chegaram inclusive a guerrear com vários povos próximos ali da região, os teotihuacanos provavelmente estabeleceram um contato pacífico, né? Um contato pacífico e uma influência cultural, né? É possível que a cultura teotihuacana ela tenha sido absorvida também por outros povos daquela região. Bem como também muitos desses povos, como eu acho que eu já tinha até comentado antes, migram, né? Muitos desses povos vão até esses centros cerimoniais para fazer ali seus rituais, né? Para participar dessas cerimônias. Então, Teotihuacan virava ali uma espécie de centro, né? Um centro religioso mesmo, né? Que acabava trazendo povos, né, de outras regiões para essas cerimônias. Então esse contato pacífico ele provavelmente se manteve, né, enquanto Teotihuacan existiu, né? Por que isso? Porque, pessoal, provavelmente lá no século entre o século 7 e o século 8
né, depois de Cristo, Teotihuacan seria ali, né, destruída. E até recentemente, assim, né, até recentemente, entre aspas, a principal hipótese era de que havia sido uma invasão. Então, provavelmente algum povo teria invadido Teotihuacan e queimado a cidade. A cidade foi queimada, para quem não sabe, né? Ela teria sido queimada. E tudo indicava, né, pelas estruturas que haviam sido analisadas, que um povo provavelmente teria invadido Teotihuacan. No entanto, né, as pesquisas mais recentes, porque veja, a todo momento, pessoal, estão havendo pesquisas, né? Inclusive, recentemente, teve uma nova, entre aspas, aí, descoberta em relação a Teotihuacan, mas eu comento já. Então, o que acontece? Até então, acreditava-se que era isso, né? Que havia algum povo da região teria invadido Teotihuacan, incendiado a cidade, ou provavelmente matado todo mundo lá, né? Entrado em guerra e a cidade teria sido destruída dessa forma. Só que as análises mais recentes, né, porque o estudo ele tinha se dado principalmente na região mesmo central de Teotihuacan, né, na região ali mais, vamos dizer assim, elitizada da cidade. Quando começou-se a analisar as outras habitações, principalmente as dos setores mais, né, dos trabalhadores, dos camponeses, mais distantes desse centro, né, elitizado, não se observava, né, as mesmas marcas de queimado ou sequer qualquer sinal de invasão. Então, isso levou, né, aos pesquisadores, historiadores, arqueólogos, a questionar essa ideia de invasão. Então, provavelmente, não teria sido uma invasão externa, né? Quando começou-se a buscar sinais dessa invasão, não se encontraram ainda evidências fortes que sustentem de fato que houve uma invasão a Teotihuacan. Então, hoje, né, a hipótese mais aceita é de que, na verdade, não foi uma invasão, e sim uma revolta das classes mais, ali no caso, né, dos camponeses, né, mais pobres, contra a classe dominante, aí no caso aí, os nobres e no caso os sacerdotes, né? Então, quer dizer, o colapso dessa civilização se deu provavelmente por uma revolta interna, uma revolta que levou, né, ao incêndio da cidade e uma luta interna entre aqueles mais pobres e, no caso, as classes dominantes aí, sacerdotes, né? Então, quer dizer, a todo momento, né, as pesquisas, elas vão sendo analisadas, né, as evidências daquilo que está sendo descoberto. E como eu falei, recentemente, acho que está com alguns dias, acho que foi no final do mês passado, as análises de mapeamento, né, da região lá de Teotihuacan, descobriu uma caverna embaixo da pirâmide da Lua, né? Caverna aí de provavelmente uns 15 metros, né? E uma caverna natural, né? Não foi feita, provavelmente não foi feita pelo homem, mas não se sabia, já que a pirâmide está ali, né? Está em cima, então embaixo dela tem essa caverna, né? Foi feita por uma série de métodos de análise sem precisar entrar no local, né? Que é chamado de métodos não invasivos. Então, uma série de descobertas vão sendo feitas ao longo dos estudos e vão fazendo com que novas hipóteses surjam, né? Para explicar, né, como essas civilizações vivem. Então, um exemplo disso é a questão do colapso, né, da cidade de Teotihuacan, né? Então, ocorreu entre os séculos 7 e 8 e provavelmente hoje a hipótese mais aceita é de que uma revolta interna levou a esse colapso, né, ao gerar uma guerra interna aí, né, na cidade de Teotihuacan. E aí, como eu falei, também haviam vários outros povos, né, que vinham ali naquela região, que pode também ter levado a essa revolta. Então aqui a gente tem, né, a imagem, né, de Teotihuacan, aqui a pirâmide da Lua, tá? Aqui a esplanada, né, da pirâmide, o altar da grande deusa, né? E aqui a avenida, a chamada avenida, o calçado dos mortos, Rua dos Mortos, que é
também faz parte do centro cerimonial. Aqui ficavam as residências, provavelmente residência das elites, né, dos sacerdotes e tudo mais, que ladeavam aqui essa avenida aqui, né? Aqui, ó, é possível ver também a pirâmide do Sol. Aqui a pirâmide do Sol é vista, né, vista da pirâmide da Lua, né? Então aqui é possível. Quem tirou essa foto estava na pirâmide da Lua, né? Vocês conseguem ver, né? E aqui é possível encontrar a pirâmide do Sol, né? Que fica aqui, ó, lá do leste aqui da Avenida dos Mortos, né? A pirâmide aqui ela inicia, né, o percurso que leva aí a essa aqui que é outra imagem, né, da pirâmide do Sol, né? Também ela é maior, ela é bem maior do que a pirâmide da Lua, né? Então tá aí. Então dá para ver, né, a importância. Aqui também aqui os restos das habitações, provavelmente, né? Aqui, ruínas de habitações locais. Então é isso, né? Então espero que tenha ficado claro, né? Foram muitas civilizações. É muito importante que vocês façam, né, anotações para ter uma noção mais ampla, né, do que foi cada uma dessas civilizações, onde elas se desenvolveram, tá? Quais eram as características delas, né? Então é muito importante ter isso claro. Qualquer dúvida, pessoal, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível, tá certo? Façam as leituras, releiam, né, o capítulo completo. Agora a gente concluiu toda a discussão do capítulo, então volta lá, releia o capítulo completo para poder ficar bem claro aí, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.